Olá, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou fazer um convite muito especial para você. Inscreva-se agora no meu canal e já clique no sininho ao lado. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, você fica atualizado toda vez que eu postar um vídeo novo importante para a tua saúde aqui, você vai ser avisado desse novo vídeo. Outro ponto importante é que isso ajuda o canal a crescer e dessa forma a gente vai levar essas informações importantes para um número ainda maior de pessoas. Então eu conto com você e vamos para o vídeo. Bom, vamos lá. Vamos começar esse vídeo com uma frase muito importante. Obesidade, principalmente diabetes, tem cura. Diabetes do tipo 2 tem cura, apesar dos médicos dizerem que não. Então nesse vídeo você vai conhecer muito do meu trabalho, por que desenvolvo esse trabalho, e você vai entender tudo o que fez com que eu fizesse essa afirmação logo no começo do vídeo, falando sobre a cura da diabetes, a cura da obesidade, ainda que mórbida. E tudo isso sem remédio, tudo isso sem cirurgia bariátrica, tudo isso sem dietas de restrição calórica. Ou seja, você podendo viver bem, com sabor, mas curando diabetes e obesidade, sem nenhum desses recursos que a medicina moderna dizem ser a solução, mas que já se comprovou que a coisa não é bem por aí, isso não é solução de forma alguma. E eu vou dizer para você por que isso não é solução. Vamos lá. Se você pegar, por exemplo, os últimos 50, 60 anos de história, você vai perceber que algumas doenças que antes não faziam parte da grande população, elas se transformaram em doenças epidêmicas. O que isso quer dizer? Viraram verdadeiras epidemias. Ou você, algum tempo atrás, você ouvia falar bastante de Alzheimer, Parkinson, diabetes, na quantidade de diabéticos que temos hoje, obesidade, essa população obesa, né, que nós temos hoje, câncer, na quantidade de cânceres que temos, aí perdendo pessoas queridas. Quer dizer, tem alguma coisa de errado nisso daí, porque a medicina, dizem, está avançando, né? E conforme ela está avançando, essas doenças também estão se proliferando de uma forma assustadora. Então tem alguma coisa de errado. Eu vou começar a falar sobre isso, é uma introdução de tudo que você vai ver aqui no canal. Eu vou começar a falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então vamos entender um pouquinho as coisas. Eu não tenho nenhum problema, eu não sou contra a medicina. Se eu sofrer um acidente ou for agredido num assalto, sofrer uma facada, levar um tiro, nada melhor do que a medicina para poder salvar a minha vida. Ou se de repente uma pessoa já está com câncer numa fase terminal, numa fase muito avançada, querendo ou não, essa medicina é a última esperança. Só que tem um problema, ela não faz o teu papel, por exemplo, num caso emergencial como um acidente, ou um assalto, uma facada, um tiro, tudo bem, ela é um recurso que não dá para se abrir mão. Mas o problema da medicina moderna é que ela deu as costas para o seu pai, Hipócrates, que é o pai da medicina da Grécia Antiga. Então Hipócrates dizia o seguinte: faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Só que o grande problema é que a medicina hoje não faz isso. Ela não trabalha com a prevenção de doenças, que deveria ser o seu papel principal, segundo Hipócrates, que é realmente antever o problema e evitar que o problema aconteça. Não, ela é uma medicina de remediar a coisa, ou seja, aplicar remédio. Você percebe isso quando você vai numa consulta e a pessoa às vezes não chega a ficar 15 minutos no consultório, 20 minutos no consultório. Não dá tempo, né, em 15, 20 minutos, do médico fazer uma anamnese ou fazer realmente uma entrevista, entender realmente o problema do paciente, para que ele possa ter um diagnóstico seguro. No entanto, a pessoa sai do consultório já com uma receita de um medicamento. E esse é o grande problema. Por que isso daí? Porque a coisa começou a mudar no início do século passado, quando a indústria farmacêutica e depois a indústria alimentícia começou a influenciar de forma gigantesca as formações em medicina. Então veja bem, talvez você não saiba disso, mas grande parte das pesquisas científicas que vão gerar novos medicamentos, elas são financiadas pela indústria farmacêutica. E grande parte das pesquisas científicas sobre alimentação são financiadas pela indústria alimentícia. Ou seja,
dá para se confiar verdadeiramente, se você juntar todos esses pontos, dá para você confiar verdadeiramente que essa medicina, ela está realmente só preocupada na sua saúde? Porque olha só, a indústria farmacêutica, ela é uma indústria. A indústria quer ter lucro. Então ela quer o quê? Para lucrar, ela precisa vender remédios. Com uma população saudável, ela consegue vender medicamento para ter os lucros exorbitantes que ela tem? Agora vamos pegar a indústria alimentícia, que também financia inúmeros estudos sobre alimentação nas universidades. Ela também é uma indústria. Kellogg's, enfim, a P&G, são tudo indústrias que querem lucro. Agora veja bem, a proximidade delas com as universidades, financiando com cientistas diversos estudos sobre alimentação. Ela quer realmente que, por exemplo, se sair um resultado em um estudo de que o alimento que ela produz e vende não é benéfico para a saúde, ela quer que isso chegue ao seu conhecimento? Não, ela não quer, porque qualquer propaganda, marketing contrário aos seus produtos quer dizer diminuição na receita, diminuição nos lucros, e é tudo que uma indústria não quer. Então, primeira coisa, entender que a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, elas patrocinam a maior parte dos estudos que geram dados para que a medicina possa atuar. Entender que essa indústria, ela financia isso e que ela quer lucro, já faz com que a gente consiga entender um pouquinho do porquê que cada vez mais, com o avanço da medicina, as doenças que antes a gente não tinha tanta notícia, estão se proliferando e estão acabando com a saúde das pessoas. Inclusive, doenças emocionais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e aí você vai para o autismo, que quase não se ouvia falar, e você vai para a doença celíaca, né, no intestino. Quem tem sabe o quanto que é um sofrimento. E quando você começa a analisar tudo isso, você começa realmente a ter dúvidas se aquilo que o seu médico aprendeu. Existem médicos maravilhosos, né? Tudo que eu estou conversando com você aqui, eu tive informações com médicos de ponta que estão atualizados e também estão à margem da medicina, porque a medicina excluiu essas pessoas, esses médicos que relataram toda essa verdade. A medicina excluiu essas pessoas porque essas pessoas não dão lucro para a indústria farmacêutica, elas estão fora daquilo que é convencional e conveniente dentro do grupo médico, dentro da máfia da indústria farmacêutica e dentro da máfia da medicina. Então a coisa é muito séria. E você vai começar a se deparar com uma série de doenças que são graves e que atrapalham dramaticamente a vida de pessoas. Você vai se deparar com uma série de doenças dessa que os médicos dizem não ter cura. Olha só. Uma delas é a diabetes do tipo 2. Eu ouvi isso do médico quando eu fui diagnosticado com uma diabetes do tipo 2 e ela estava descompensada. Ou seja, em jejum, a minha glicemia estava em 370 miligramas por decilímetro, ou 370 mgdl, como se mede naquele aparelhinho de medição de glicose, né, de glicemia no sangue, né? E aí eu já vinha estudando uma série de assuntos sobre nutrição, nutrologia, diabetes, obesidade. E eu olhei para o médico e eu não aceitei isso, porque eu sabia, eu já tinha visto através de médicos que hoje estão marginalizados pelos conselhos de medicina, pelos colegas, pelos simpósios, né, e congressos de medicina, justamente por falarem a verdade. Eu olhei para o médico e falei, não, ele me prescreveu 2 medicamentos e eu disse o seguinte, não, eu vou curar essa diabetes em menos de 30 dias sem tomar nenhum medicamento. E o médico desdenhou do que eu disse, riu da minha cara e falou, diabetes não tem cura. Aí eu disse, tudo bem. O resultado é que eu mudei meus hábitos, mudei minha alimentação e em 26 dias, exatamente em 26 dias, a minha diabetes em jejum, que estava 370 de glicemia, passou para 86 de glicemia, ou seja, fora até mesmo da pré-diabetes. E hoje, a média da minha glicemia em jejum gira na casa de 85, 86. Isso já há 1 ano e meio, sem tomar nenhum medicamento. Eu nunca tomei medicamento, insulina para diabetes, não precisei fazer um tratamento à base disso. Eu simplesmente mudei a minha alimentação, mudei alguns hábitos e a minha saúde decolou.
Agora, qual que é o grande problema que impedem as pessoas de fazer o que eu fiz? O grande problema é que as pessoas, e isso é realmente o grande desafio, as pessoas elas se alimentam com base naquilo que é chamado, entre aspas, de alimentos saudáveis. Por exemplo, a sua nutricionista, que foi formada numa faculdade, que as pesquisas que embasam a alimentação que ela diz ser saudável nos cursos de nutrição são financiadas pela indústria alimentícia ou indústrias que fazem parte desse bloco da indústria alimentícia, esse nutricionista ele aprendeu, por exemplo, que até saiu uma reportagem recente na Rede Globo, no Globo Repórter, que, por exemplo, os carboidratos são mocinhos da dieta. Isso não é uma verdade. Os nutricionistas, em grande parte, são raros os que fogem disso que eu vou dizer agora, eles nunca pararam para estudar os artigos científicos que embasaram as decisões e as diretrizes da formação que ele tem na faculdade. Porque se ele tivesse estudado, por exemplo, ele descobriria que assuntos como a dieta dos 7 países, que embasa bastante a nutrição moderna hoje, essa nutrição moderna que está acabando com a saúde da população, que foi até, vamos dizer, com a liderança de uma pessoa chamada Ashley Keys. Essa pessoa, ela teve uma série de falhas em todo o seu estudo, em toda a sua pesquisa, e ele queria defender uma coisa que ele queria criminalizar a gordura pelos males do coração, pelas cardiopatias, doenças do coração, como infarto, enfim, uma série de doenças que começou a aparecer lá nos Estados Unidos. Então, ele é responsável por muito daquilo que é defendido por nutricionistas em termos de nutrição. Ela aprende isso na faculdade com base nos estudos que ele divulgou. Só tem um problema. O estudo que ele divulgou defendia o quê? Uma alimentação com mais carboidrato e reduzidíssima gordura. Essa alimentação com gordura reduzida, porque se você tem fonte de calorias para você fazer o teu corpo funcionar de 3 modos. Ou vai ser através da gordura, ou da proteína, ou do carboidrato. Se você reduz as gorduras, e proteína, você vai ter que descontar isso daí para ter energia para o teu corpo funcionar, você vai ter que aumentar a quantidade de carboidratos. E é isso que ele defendia. No entanto, os próprios estudos que ele fez e pesquisas que vieram depois dele demonstraram justamente o contrário, que a gordura não tinha nenhum problema o seu consumo. Em contrapartida, os carboidratos vinham trazendo um número crescente de problemas de câncer, de problemas de ataques cardíacos, né, doenças cardíacas, enfim, de diabetes, e isso daí era jogado para debaixo do tapete. Então é importante entender isso. E aí, num determinado momento, e isso, olha só, outro ponto importante, associações de diabetes, associações de saúde, a FDA nos Estados Unidos, que é como a Anvisa aqui no Brasil, patrocinavam e defendiam esse estudo de Ashley Keys como se fosse um estudo que mostrasse a verdade. Ou seja, era indicado para o povo norte-americano, e as faculdades do Brasil seguem muito as diretrizes de saúde dos Estados Unidos, era indicado para essa população que se consumisse pouca gordura e mais carboidratos. Mas a coisa começou a ficar estranho, por mais que essa nova dieta fosse a dieta indicada para a saúde dos norte-americanos e, consequentemente, dos brasileiros, o que se viu não foi uma redução do número de pessoas com câncer, uma redução da obesidade, da diabetes, uma redução, por exemplo, de problemas cardíacos. Muito pelo contrário, a coisa cresceu e muito. Aí, num determinado momento, eles fizeram um famoso estudo, uma pesquisa chamada o Estudo das Enfermeiras, onde eles tiveram uma amostra muito ampla de enfermeiras que estavam sob controle nessa pesquisa, e eles fizeram a comparação durante 2 anos de 3 tipos de alimentação. Uma alimentação com baixo teor de gordura, uma alimentação que é a alimentação mediterrânea, onde você aumenta o consumo de gordura em relação à dieta de baixo teor de gordura, mas só que a gordura mais do azeite, é a alimentação mediterrânea. E fizeram também a alimentação defendida pelo Dr. Atkins, que é uma alimentação com base em gordura e proteína e pouquíssimo carboidrato. O resultado disso
é que das 3 alimentações, a alimentação mais problemática para a saúde, que se constatou ao longo desses 2 anos, de um estudo mais completo sobre nutrição, isso os nutricionistas não sabem, infelizmente, a pior de todas as alimentações foi considerada a alimentação com baixo teor de gordura, ou seja, com mais carboidratos. No meio ficou a alimentação mediterrânea, onde você aumenta o teor de gordura, mas a gordura vegetal do azeite de oliva. E a melhor de todas as alimentações, uma alimentação com base na gordura saturada, ou seja, a gordura que vem dos ovos, gordura da carne bovina, da carne suína, gordura que é proveniente, por exemplo, dos laticínios, do leite, do queijo. Essa foi a melhor alimentação para a saúde. Só que isso, o nutricionista não para se perguntar sobre esses dados e talvez nunca tenha lido esses artigos que demonstram essa grande diferença. Então ele continua prescrevendo para você alimentos à base de trigo, pão integral, que é mais saudável, entre aspas, mas que é justamente, por exemplo, o pão integral, o pão à base de trigo, o macarrão, o arroz, a aveia, o milho, justamente aquilo que vai fazer explodir a tua diabetes, que vai fazer com que você fique obeso, que vai fazer com que você tenha problemas no coração e gere câncer, que são os piores, somado ao açúcar, né, e aos produtos industrializados ou das redes de lanchonetes de fast food, são realmente os grandes venenos que se consomem. Ou seja, o triste de tudo isso, os nutricionistas e médicos têm feito prescrições ou receitado uma alimentação que acaba com a tua saúde. Então, quando eu vou revelar aqui no canal, a partir de agora, uma série de estudos, vou dar nome aos bois, de tudo que a gente vem estudando e continua estudando, uma série de estudos que embasaram, por exemplo, o meu novo estilo de vida, que fez com que eu emagrecesse 1 ano e 9 meses, mais de 43 quilos. Uma série de hábitos novos que eu adquiri com base nesses estudos, que fez com que a minha diabetes desaparecesse, aquilo que dizem não ter cura. Como disse Albert Einstein, né? E por que os nutricionistas continuam defendendo que a gordura é um problema e que o carboidrato é um mocinho? Por que os médicos continuam defendendo os medicamentos, ao invés de prescrever uma alimentação com gordura e pouco carboidrato? Por quê? Por que eles têm esse medo da gordura a ponto de indicarem uma alimentação que comprovadamente em todos os estudos se mostrou ser a mais prejudicial à saúde? E eu vou mostrar isso daí em cada estudo, num trabalho que eu vou fazer aqui no canal. Por que essas pessoas, esses profissionais, nutricionistas e médicos continuam indicando uma alimentação que acaba com a tua saúde? Primeiro, porque foi isso que ele aprendeu. E segundo, né, aprendeu numa faculdade que é financiada pela indústria alimentícia e indústria farmacêutica. Então aí o negócio, a formação dele já tem que ser colocado em dúvida em relação à prevenção de doenças, não à questão de um pronto-socorro, prevenção de doenças. Agora, por que isso acontece? Por que eles têm medo de gordura? Porque se criou, né, uma mentalidade coletiva, populacional, de que a gordura, através desses estudos todos equivocados, de que a gordura saturada, principalmente de origem animal, faz mal para a saúde, é responsável pelos problemas de doenças do coração. Como disse Albert Einstein, agora sim citando Einstein, é mais fácil você fazer aí dividir um átomo do que você realmente acabar com preconceito. Einstein disse isso, isso é pura realidade. Ainda existe, hoje, por que não se indica, um nutricionista tem dificuldade para indicar uma alimentação com base em gordura saturada, que é considerada, que foi comprovadamente a mais saudável em todos esses estudos que defendem a redução de gordura? É impressionante. Por que eles continuam atacando essa alimentação com base em gordura? Por preconceito e por não analisarem profundamente todos esses estudos e pesquisas que comprovaram ser uma alimentação com base em gordura saturada mais saudável para a saúde. E aí ela fica indicando produtos do trigo, do açúcar, do milho, todos, né, aveia, todos os carboidratos que fazem a tua glicemia explodir. Então, fora a obesidade e diabetes, ainda outras doenças que só deveriam aparecer lá na velhice vão chegar mais cedo, porque isso causa, conforme eu vou mostrar também em outros vídeos,
uma proliferação de algo chamado AIDS no nosso corpo, que faz com que se acelere o nosso envelhecimento e faz com que doenças que deveriam aparecer só lá no final da vida, na 8ª década de vida, lá para os 80 anos, apareçam cada vez mais cedo, acabando com a vida de pessoas ainda produtivas e jovens. Por quê? Porque se alimentam daquilo que acaba com o organismo. Principalmente o trigo, principalmente o açúcar e outros cereais que não faziam parte da nossa alimentação original como seres humanos lá na era paleolítica. Mas isso a gente vai ver mais a fundo em outros vídeos, que eu vou contar por tintim para você toda essa história, para que você possa, se você quiser, começar a construir uma saúde maravilhosa, como eu fiz comigo, que saí de um problema sério de diabetes, de obesidade gravíssima, e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo com toda a saúde para você. Só lembrando, essa alimentação indicada por nutricionistas e médicos vicia mais do que cocaína e heroína. O trigo é viciante. Tenta ficar alguns dias sem comer o seu pãozinho, sem comer pizza, sem comer nada com trigo, que você vai ver o quanto que você está viciado nessa substância. Tente, por exemplo, passar uma semana sem consumir açúcar, você vai ver o quanto você está viciado em açúcar. Vicia. E quem que gosta que você fique viciado nisso? A indústria alimentícia, aquela que patrocina grande parte dos estudos das universidades que vão formar esses profissionais de nutrição e medicina. Então entenda isso. E lógico, além disso, vai causar danos para a sua saúde que vai beneficiar uma outra indústria, que é a indústria farmacêutica, que vai vender mais remédios e que também patrocina a formação desses nutricionistas e também patrocina, através de pesquisas, a formação desses médicos que te atendem. Então, só fazendo mais um lembrete, essa informação é muito importante, que chegue às pessoas cada vez mais. Então faz o seguinte, já aproveita, tá aqui no canal, inscreva-se agora no canal, já deixa aí o seu like, ou se não gostou, o seu dislike, mas pode participar, se quiser deixe seu comentário e clique no sininho para você ficar atualizado. Assim você vai estar sempre recebendo os novos vídeos que eu publicar aqui e ainda faz o canal crescer para que essas informações cheguem para o maior número de pessoas, tá bom? Então a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!